Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos dois faladores. E no vídeo de hoje, Nimona quer achar uma companhia para poder aterrorizar o reino e acaba vendo na figura de um cavaleiro que cometeu um assassinato essa pessoa. Essa é a história do filme Nimona, uma animação que foi lançada lá na Netflix. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve agora. Aperta aí, inscreva-se, toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha. Ele é muito importante para nós. Ele não custa nada para você. Pega esse dedinho lindo que Deus te deu. Vem comigo, ó, e aperta aqui, ó. Inscreva-se. E claro, comenta conosco. Já assistiu? Se não assistiu? Eu já sei que o povo vai falar que é lacração. Então, se você veio aqui para escrever lacração, não perde seu tempo, né? Não precisa, a gente já sabe a sua opinião, a gente já sabe o que você vai pensar sobre essa animação. Mas está aqui para falar sobre o que nós achamos. O filme é baseado numa história em quadrinhos de mesmo nome, né? Inclusive, o autor, que hoje ele é o autor, é uma pessoa transexual também, então não há dúvidas de que a HQ vai trabalhar sobre isso, de que os quadrinhos vão trabalhar sobre isso. E você tem então a Nimona, que é uma pessoa, que é uma entidade capaz de mudar. É um metamorfo, diabrete, se você preferir, né? É um metamorfo que vive na procura de alguém que possa, de alguma maneira, fazer companhia a ela em criar o caos, criar problemas. E perturbações pequenas, grandes, não pode perturbar. O curioso é que a história é sobre ela, mas não começa contando a história dela. Né? Começa contando a história do reino, vai mostrando que o reino vai passar por uma mudança social, inclusive, até que um crime é cometido. Né, esse cavaleiro acaba cometendo um assassinato e claramente foi armado para ele. Então ela vê na figura desse cara a companhia. É ideal para ser o companheiro dela. Mais do que isso, a gente já vai entrar em spoiler, não é o nosso objetivo no vídeo. O que eu posso falar é que eu já assisti o vídeo do Maurício lá no Nerdspot e ele leu inclusive os quadrinhos. Ele falou que tiveram bastante alterações em relação ao quadrinho e em relação à animação. Nós não lemos o quadrinho, nós só temos a visão da animação e o que eu posso falar é que eu gostei bastante. O estilo do traçado do desenho da animação não é nada inovador, mas eu acho que funciona muito bem, é muito bonito, é graficamente bem estiloso e eu gostei. Eu gostei também, acho que em alguns momentos, mas é super proposital. A Nimona, ela às vezes, toda hora, tá sempre se transformando, mudando, isso às vezes dá uma perturbação na minha cabeça, mas é proposital, porque ela é realmente um ser inconstante, é um ser que está em constante modificação, é um ser que não tem uma forma única, ela não tem, tanto que às vezes se brinca sobre isso, sobre afinal de contas o que ela exatamente o que ela seria, ela mesma não sabe explicar, mas ela é múltipla, e é isso que ela é. E isso tem muito a ver com uma coisa dessa geração de hoje em dia, que é deles, eu tenho que tubar, mas que me incomoda muito, que é a incapacidade deles de se descreverem e de aceitarem rótulos. Claro que o filme vai trabalhar numa ideia muito mais profunda da questão da sexualidade, que é claramente o que o autor faz com a Nimona. É justamente uma ideia de debater de como ele se via num corpo de mulher e ele não se identificava como corpo de mulher, mas essa geração como um todo não aceita rótulos. Então, você gosta de azul, você gosta de vermelho? Não sei, eu estou assim. E isso às vezes incomoda, porque às vezes eu tenho a impressão que causa até uma falta de capacidade de se alojar, identificar no mundo, mas eu que entube é dessa eu acho geração. Que é muito mais, talvez, a dificuldade de se comprometer em tomar uma decisão e levar aquilo até o fim. Sim, mas aí não é o caso da Nimona, né? Não. Eu não estou aprofundando por esse caminho porque não é o caso da Nimona. Porque eu acho que ela é um ser complexo, porque ela não tem uma definição exata do que ela é. Um personagem, nesse ponto, é um personagem super novo e que realmente se identifica muito com a garotada de hoje em dia, porque eles têm dificuldade com rotulação, com definição, das mais simples desde time de futebol a gostar de qualquer coisa, enfim, eles têm essa dificuldade. Mas o que eu acho interessante é exatamente esse ser que a gente nunca viu, completamente novo, e um casal homossexual, que é os Cavaleiros, né? Que é um outro ponto
que começa a história falando desse romance, desse amor entre eles, e que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um outro ponto de desconforto para muitas pessoas. Cara, tá, pra quem assistir, né? Sim. Porque na animação, eles tratam isso assim, todo mundo sabe que os caras são um casal. É natural. E toca o barco. E é curioso que ela coloca isso como naturalidade, quando na verdade é isso que o desenho quer debater de alguma forma, né? Porque eu acho que, na verdade, assim, isso para algumas pessoas vai ser desconfortável, porque, de novo, você tem desenho para criança, tem beijo entre homossexuais, você tem a própria relação, o próprio amor, e ele é tratado de forma muito natural dentro da história, não há nenhum olhar negativo para eles. Mas desculpa te cortar de novo. Vai causar desconforto, não é porque é pra criança. Pode causar desconforto para quem for conservador. Não, e pra criança também que já sofreu lavagem cerebral. Tem criança que já sofreu lavagem cerebral. Isso é. Tá? Já tem criança assim já. Isso é verdade. Tem sim. Mas aí, de então, novo, já é uma sei lavagem que cerebral conservadora. Conservadora. Vai chover reclamação de lacração. E vai deixar de perder uma história, uma discussão sobre amor, sobre seu lugar, sobre até mesmo a ideia do poder, porque, de novo, você tem uma figura muito perfeitinha, que é aquela loura que é a vai ter conselheira. spoiler? Não vai ter spoiler, é só falar que tem a conselheira. Ela é uma figura central de poder, né? Você tem o romance, você tem a própria Diabrete, que ela é a inconstância, melhor falando, acho que a melhor palavra para descrever ela é inconstante. E ela tá feliz e ajustada na inconstância dela. Isso que é outra coisa muito legal. Ela não tá feliz. Você acha que ela não tá feliz? Ela não tá feliz. Ela não tá feliz, né? Ela é justamente inconstante porque ela fica tentando se encaixar dentro de um mundo que definiu que ela é um monstro. Sim, é uma outra questão. Outra coisa que o filme vai debater de novo relacionada à transexualidade. Pela questão, na verdade, de preconceito. Porque ninguém a conhece, e antes de conhecê-la, já rotula de monstro. Sim. E quer se afastar dela, tem medo dela. E aí ela tem essa inconstância, essa tristeza dentro dela, que ela... E aí é o grande debate, assim, né? Das pessoas acabarem sendo rotuladas de uma maneira e a pessoa acaba comprando aquele rótulo, já que todo mundo chama ela daquele jeito. Então, tipo assim, vocês me veem desse jeito? Então é assim que eu vou ser. E aí o filme, inclusive, vai debater a questão do suicídio, né? Eles não falam do suicídio em si, mas eles debatem a questão do próprio suicídio. Então, se você que está assistindo esse vídeo passa por algum momento difícil, por uma situação difícil, se você em algum momento já pensou que a sua vida não valia a pena, procure ajuda, procure alguém conversar, procure uma ajuda profissional. Procure o CVV. Procure o CVV. Você ter amigos e familiares para você poder conversar é bacana, mas às vezes só isso não basta. É preciso você achar também uma ajuda profissional. Então, não deixe de procurar se for necessário. Outra coisa que o filme vai debater também é como pessoas que dizem amar o outro podem acabar machucando ele, mesmo que de maneira inconsciente, achando que está fazendo certo. E aí, o outro debate que o filme vai trazer, a animação vai trazer, é isso: quem ama pode machucar? E não sei se quem ama não confia, porque em muitos momentos você está sendo definido e rotulado, como a Nimona também está, por um único ato, por um único instante. E aquele único ato, aquele único instante, ele de alguma forma nega para aquela pessoa tudo que você já foi, tudo que você tudo que você representou, tudo que você já fez. Então aquele único ato não é visto, ele é visto isoladamente como ele sendo a sua verdade, o seu verdadeiro eu. Que é o que acontece com a Nimona, quando a pessoa vê, ela de alguma forma que se sente desconfortável e a rotula como um monstro, como também como veio a figura do cavaleiro. Então, assim, isso também é uma discussão que é importante a gente trazer. Claro que todo mundo merece segundas chances. Acho que elas estão aí para isso. A gente deve sempre acreditar na evolução e na melhora do indivíduo, do ser humano. Mas, infelizmente, algumas pessoas se fecham para isso de tal forma que não acreditam nessa possibilidade. E também o desenho, a animação vai tocar nesse aspecto. Outra coisa que ele vai acabar batendo também violentamente é a própria questão do conservadorismo, né, de como algumas vezes as pessoas defendem
que a sociedade não possa ter mudanças, e até mesmo mudanças sociais ali, estamos falando de mudanças no extrato social, na construção social, de como determinadas ideias são vendidas para uma sociedade, e aquela sociedade aceita aquela ideia, aceita aquela estrutura e acaba se limitando de poder viver de maneira plena tudo que está ao seu redor. Então assim, Nimona é uma animação, serve para criança, mas ela é muito mais voltada para um público adulto. Sim. Os debates que ela vai trazer são os debates que vão mexer muito mais com adolescentes e o público adulto do que necessariamente com a criança. Não sei se as crianças, de uma maneira geral, vão conseguir pegar tudo que o filme está querendo debater. Acho que nem ideia. Talvez a ideia seja jogar semente ali, né, para que ela possa ir com o tempo, conforme a idade for passando, depois vai reassistir. Acho que ela vai entender muito a ideia da palavra monstro. Nesse ponto eles foram muito felizes. Se tivessem rotulado ela de duende, de diabrete, qualquer outra coisa assim, eu acho que a criança consegue entender bem essa ideia do rótulo de monstro. Até porque algumas crianças são rotuladas de monstro. Você é um monstro, sai daqui! Que coisa absurda, para quieto, você é um monstro. Então, acho que dá pra a criança entender bem essa ideia de você ser rotulado e ninguém tá te conhecendo de verdade. Ninguém tá vendo o seu lado, ninguém tá te ouvindo. Esse ponto acho que ela consegue perceber perfeitamente. Agora, eu gostei muito da Nimona, né? Só pra gente se encaminhar pro fim, eu ria muito, às vezes, com uma bobeira que a Nimona fazia, mas eu me divertia com o estilo e com o jeito dela. Eu gostei também muito da caracterização do personagem. Ela é muito fofinha, mas ao mesmo tempo ela traz características que são sutis, tipo os dentinhos dela, que trazem uma ideia de ferocidade. Que você entende também com o tempo que foi algo que ela resolveu trazer pra ela. Porque essa aparência que ela escolheu mostrar, porque ela tem várias. Ela não tem uma só aparência. Mas essa, quando ela aparece com a carinha de uma menininha de abrete, ela tem os dentinhos, os caninos mais pronunciados, assim, que deixa ela muito fofa. A cor, eu acho que a escolha da cor, a vestimenta é muito legal. O jeito dela andar, uma coisa que eu ia falar, lembra muito alguns adolescentes que eu conheço. Gente, eles andam igualzinho a ela. É o mesmo estilo de andar. É assim, meio carregando o mundo nas costas. Ela anda assim, muito engraçado. Outra coisa que eu queria falar também, que o filme vai debater, é como sociedades constroem heróis e narrativas para conseguir vender uma ideia. Ah, sim. Então, eu acho até que é o ponto principal dessa história. Sim, mas é porque você tem a construção da figura de um herói específico. E não só de um herói, mas também de um vilão. Você constrói um herói e constrói um vilão numa situação em que é interessante para aquela situação de poder esse herói e esse vilão. Então, essa construção que tem uma manipulação que não é natural, embora quem tá lá sentadinho na plateia assistindo tá achando super natural, super normalzinho. Não tá vendo aqui por trás. Aqui tem um manipulador de marionete mexendo os pauzinhos e formando aquilo ali. Mas eu tô falando nem na questão do corriqueiro, assim, do dia. Eu tô falando de como você vai construir Você tem a figura de um herói na história, assim, dentro da história daquele povo, e como a história daquela figura, daquele herói também foi construída. E isso serve muito para quando a gente cria os heróis das nações, os heróis dos povos, e como eles surgiram, quem eles eram, que você pega uma figura, endeusa ela, e você modifica a história quando, na verdade, pode não ter sido nem metade de como foi vendido, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, por favor, se inscreva. Meu Deus, vai suplicar? Por favor, se inscreva. Eu fui muito verdadeira muito agora, sofrida. Né? Verdadeira. O que eu tô querendo dizer é que precisamos de ajuda! Deixa aqui teu comentário, se já assistiu, se não assistiu, se tá curioso, não tá curioso. Deixa aqui o teu joinha, compartilha esse vídeo. A gente está na campanha Rumo a 2000, a gente está chegando perto do 2000, a gente quer chegar aos 2000. Então comenta esse vídeo, deixa aqui a sua opinião e até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima. O assassino da rainha continua solto. E todos estão com medo. Ele é um assassino. Ele é um monstro. Ele é perfeito. E aí, chefe? Quem que é você? Eu sou Nimona. A sua comparsa tá bem aqui. Não preciso de um comparsa. Todo vilão precisa. Eu não sou o vilão.